Estamos aqui em mais uma live do IMA, Instituto Marilena Andrés, esse programa que a gente chamou de Diálogos 2021. E hoje a gente vai falar sobre o pisiagrama com a Fernanda Regaldo e o Roberto Andrés. O pisiagrama é uma plataforma editorial dedicada aos espaços públicos existentes, urgentes e imaginários. E além da revista, que é semestral e sem fins lucrativos, né, o pisiagrama realiza também ações em torno de questões de interesse público, tipo debates, microexperimentos urbanísticos, oficinas, campanhas, publicação de livros e outros, né. A Fernanda Regaldi tem mestrado em Política Internacional pela London School of Economics e é uma das editoras do pisiagrama. E o Roberto Andrés é urbanista, professor da UFMG, na Escola de Arquitetura, foi um dos fundadores do pisiagrama e é colaborador da revista Piauí. E atualmente ele faz doutorado na USP, em São Paulo. Obrigada, João, pela introdução aqui. A gente vai compartilhar agora a nossa tela. Isso. Então, assim, só antes, né, da gente começar, agradecer muito aí a Marília e o João pelo convite. Muito legal esse trabalho que o IMA está fazendo, né, de debates e reflexões. A gente viu alguns depois, né, que eles foram realizados, e muito felizes, muito honrados de estarmos aqui podendo contar um pouco dessa história da Pisiagrama, que é um projeto que a gente começou com alguns colegas há 10 anos. Né? O lançamento da Pisiagrama foi em maio de 2011, da primeira, então tem exatamente um pouquinho mais de 10 anos. E é como o João apresentou essa plataforma, a gente vai falar um pouco dela, mas principalmente selecionando alguns trabalhos mais ligados à arte, que a gente entende que fazem mais essa interseção com o campo, né, de atuação do Instituto. Eu agradeço também, faço das palavras do Roberto as minhas palavras também. Muito obrigada por esse convite. E vamos começar, então. Vou começar apresentando rapidinho a Pisiagrama Revista, né? Como o João disse, a Pisiagrama é uma plataforma editorial, mas o trabalho central que a gente faz é o trabalho da revista, e foi com a revista que tudo começou, na verdade. Como o Roberto disse, há 10 anos, nós e outro casal de amigos decidimos criar uma revista. E nessa época tinha um edital do Ministério da Cultura, que era o Cultura e Pensamento, que era um edital para revistas independentes, e a gente se inscreveu, passou nesse edital, e era um edital incrível, que além de financiar a produção das revistas, ele financiava a distribuição das revistas. Para quem é do ramo editorial, assim, a grande questão, o grande gargalo é a distribuição. Então, produzir uma revista nem é tão difícil assim, o mais difícil é conseguir que ela chegue nas pessoas. E esse momento da Pisiagrama, quando a gente passou nesse edital e começou a distribuir, o Ministério da Cultura distribuir ela pelo Brasil inteiro, vocês estão vendo aí na tela essas 6 primeiras edições, foi muito importante para a gente, porque a gente conseguiu um público. E a Pisiagrama, não sei se vocês conseguem ver aí na imagem, ela se propunha, no início, como um espaço público periódico, né? Como o João falou, é uma plataforma que sempre se propôs a discutir os espaços públicos das nossas cidades, principalmente. E outro dia, eu estava até conversando a gente contratou 2 estagiários novos, e eles estavam me perguntando, que nome é esse, Pisiagrama? E aí a gente percebeu que, na verdade, muita gente não entende o nome. Pise a grama, pise a grama, né? É um convite a pisar a grama. E esse nome ele surgiu nessa época que a gente criou a revista, 2011,
como um convite à transgressão, vamos dizer assim. Era um convite a ignorar um pouco as plaquinhas de não pise na grama e de pisar na grama mesmo. A gente percebia naquele momento específico das nossas cidades que o espaço público ele tendia a estar ou completamente confinado, isolado das pessoas, né, com correntes, das pessoas, ele estava inacessível, ou ele estava sempre muito mal cuidado. E então a gente falava muito dessa questão de ocupar o espaço público, de estar nas ruas. Isso tem mudado muito, né, nos últimos 10 anos. A gente sente que, não sei, a gente já foi muito chamado a atenção por sentar na grama da Praça da Liberdade. 10 anos atrás isso não era possível. A polícia vinha e reprimia quem tivesse sentado na grama, pisando a grama, e hoje já é uma coisa absolutamente normal. Então a gente vê que, pelo menos esse avanço, a gente teve nas cidades brasileiras, embora tenha sido talvez um dos poucos avanços, né? Das capas, não Roberto está aqui me falando para falar das capas. Essas capas, das 6 primeiras edições, a gente tentava sempre na capa trazer uma histórias que não são contadas nas grandes narrativas da história, né? Então a gente buscava uma arqueologia de imagens que eram de autores desconhecidos para falar da vida nas cidades no passado. Você quer falar mais sobre isso? Mas é legal, volta lá. Tá. Tem essa imagem que é muito interessante aqui, que é esse trampolim, né, dessa revista número 3, era um trampolim público que tinha em Niterói e que depois se tornou, enfim, acabou sendo demolido, mas é um pouco um exemplo de como essa possibilidade de imaginar a vida nas cidades, a vida compartilhada nos espaços públicos, passava também por essa pesquisa de imagens da capa. A Pisiagrama ela sempre foi uma revista que se propunha a trabalhar a partir de temas. Então, todas as edições até aqui foram edições temáticas. E aí, voltando um pouquinho, os temas, a gente teve acesso, progresso, recreio, vizinhança, descarte, cultivo, passeio, extinção, autogestão, recursos, intolerância, posse, desobediência, futuro. E a partir desses temas, a gente se propõe a discutir exatamente a questão do espaço público e a gente se propõe também a ser uma plataforma de debate público mesmo, a construir um espaço para que as pessoas pudessem debater as questões que atravessam a vida nas cidades, e a vida no campo, e a vida nas florestas, no Brasil, e que são muito paradigmáticas, né, do nosso modelo de desenvolvimento, do nosso modelo de cidade, do nosso modelo de política, do nosso modelo de relação com as populações indígenas, negras, enfim, a gente tem... O objetivo sempre foi, a partir das questões que são muito chaves para o Brasil, discutir temas amplos, e sempre muito interdisciplinares. Opa, desculpa. A Pisiagrama também, além de revista, como o João tinha dito, é uma plataforma editorial, então a gente publica também livros. Esses são alguns dos livros que a gente publicou até aqui, tem vários que vão sair esse ano. Esse ano tem 4 livros que estão sendo produzidos, junto com mais um número da revista, que vai ser sobre comunidades. Eu não vou falar muito sobre isso para a gente poder passar mais rápido para o que interessa. Essa seleção que a gente vai mostrar aqui agora, como o Roberto falou, é uma seleção de trabalhos de arte que a gente publicou na revista. A revista ela se propõe sempre a publicar ensaios. E aí, quando a gente fala de ensaios, a gente fala tanto de ensaios escritos, né, textuais, quanto ensaios visuais. Então, nunca na Pisiagrama, ou raramente na Pisiagrama, a gente tem um texto que é ilustrado por uma imagem. A gente gosta de destacar muito que tanto texto quanto imagem tem uma autonomia muito grande. E a gente pensa sempre em como que um perpassa o outro, cruza o outro, mas nunca
um se submete ao outro, vamos dizer, um é menor que o outro. Então, texto e imagem, eles têm sempre essa força muito, muito grande de falar sobre os números, e a gente selecionou algumas das imagens aqui, né, porque a gente, enfim, está falando de arte, para tentar discutir alguns desses temas que a gente trouxe nas revistas e que são, eu acho que, temas muito centrais para tudo aquilo que a gente coloca, tanto nas revistas, quanto nos livros, quanto nas outras publicações e debates que a gente tem feito na cidade e fora dela. Aí você fala... Esse é um trabalho que está presente na primeira edição da Pisiagrama, é o trabalho Atascoa, que é uma palavra em basco, de uma artista, né, lá do País Basco, que é aquela região do norte da Espanha, que chama Maider Lopes. Ela organiza, num final de semana, lá na região dela, uma região bonita, ó, montanhosa, um engarrafamento na montanha. Então faz uma convocatória, e cerca de 280 carros aderem à convocatória, né? E para que seja feito esse engarrafamento na montanha, ela possa, então, fazer essas fotografias dos carros engarrafados em uma região que é de natureza, né? De pasto, somente uma estrada, e produz essas imagens. A gente publicou isso junto com um texto da Renata, que é nossa colega, editora, em que a Renata colocava justamente uma questão que nós vivemos nas cidades engarrafados por esse modo de deslocamento que é pouco eficiente para a vida nas cidades, ocupa muito espaço e em territórios adensados é um modo de deslocamento que acaba nos levando o tempo todo para congestionamentos e não conseguimos reorganizar a nossa vida na cidade, né? Então, que a gente consiga, pelo menos, organizar esses carros para um dia feliz no campo. Essa brincadeira que ela faz, são imagens muito intrigantes, né? Que você olha e não faz muito sentido, né? O engarrafamento está acontecendo onde não tem uma densidade urbana, onde não tem casas, enfim, comércio, etc. Coisas pelas quais as pessoas estariam ali. Foram imagens que circularam muito, ficaram muito presentes assim, nesse debate da mobilidade urbana. Esse é um trabalho de uma dupla de artistas que são brasileiros, Detânico e Laim, Ângela Detânico e Rafael Laim, e que fazem um trabalho com a questão ambiental, que estava presente no número 2 da revista, chama White Noise, mas eles trabalham com fotografias aéreas da região. Acho que no final, no trabalho deles, isso vira um vídeo, e a gente acabou trabalhando com os frames do vídeo na revista, mas são fotografias aéreas da Amazônia, em que eles utilizam uma ferramenta no Photoshop que chama varinha mágica, uma ferramenta em que você vai pegando uma cor e subtraindo ela. Então eles vão fazendo esse movimento em que as cores vão sumindo e a imagem vai ficando branca. Esse ruído branco, né, que é o título do trabalho, como essa forma de expressão e de trazer esse debate do desmatamento. Esse era um ensaio que vinha próximo de reflexões sobre Belo Monte, e sobre outras situações na Amazônia, e ele tinha essa coisa de você ter várias páginas da revista, um pouco essa expressividade que a Fernanda estava falando, assim. A gente tem várias páginas da revista que são somente essas imagens, que elas buscam falar, né, nessa sequência, você passando, montando essa sequência mesmo de esse processo que a gente vive, né, agora de uma maneira muito pior hoje em dia no Brasil. Agora eu vou falar desse ensaio que chama Aqui Tem Gente, que é de um coletivo londrino, que chama Fugitive Images, que a gente publicou na Pisiagrama número 4, que foi sobre vizinhança. São fotos de pessoas que costumavam morar num conjunto habitacional da prefeitura, né? Acho que, não sei se todo mundo sabe, Londres tem um sistema de habitação bem interessante, que são as habitações
cofinanciadas pela prefeitura. Então, a prefeitura ela é dona do prédio e as pessoas pagam um aluguel que é subsidiado pela prefeitura, e aí tem vários níveis diferentes de subsídio. E, enfim, essas pessoas costumavam morar num desses prédios subsidiados, com aluguel subsidiado, e esse prédio foi vendido pela prefeitura, como vários outros prédios estavam sendo vendidos, para que, né, no lugar deles fossem construídos novos prédios pela iniciativa privada. E aí, esse coletivo que morava num dos prédios se organizou para fotografar os habitantes, os moradores que ainda estavam no prédio. Vários deles já tinham sido mandados embora. Quando o contrato terminava, a prefeitura falava, nós não vamos renovar, então essas pessoas tinham que sair. Então, eles juntaram as pessoas que continuavam nos prédios e fizeram as fotos. O que é interessante é que as pessoas que tinham saído, os apartamentos que já tinham sido evacuados, né, esvaziados, eles tinham esses tapumes laranja na janela. Isso causava uma sensação, nesses bairros, uma sensação ruim, assim, de abandono mesmo, né? Era um sinal da prefeitura de que ali não havia ninguém, por isso o título, né? Estamos aqui. Eles tentam brincar com essa questão de aqui não tem ninguém, como, sim, aqui tem gente. O que eles fazem é pendurar, colar, na verdade, sobre os tapumes, as imagens das pessoas que moram ou moravam no prédio. Para mostrar que ali, sim, I am here, né? Estou aqui tem gente. E enfim, é um ensaio que discute no número sobre vizinhança essa questão da habitação, né? Que é um outro problema grave que a gente enfrenta no Brasil, né? As pessoas que não têm casa, e esse paradigma da casa própria, né? A gente discute muito isso. No Brasil existe essa ideia de que o modelo ideal é o modelo da casa própria, mas às vezes a gente se pergunta em alguns desses textos, né? A gente não, autores que escreveram para Pisiagrama se perguntam se esse é o paradigma melhor mesmo, se não é melhor um modelo subsidiário, enfim, é uma discussão bem complexa que eu acho que nessa imagem essa imagem trata disso de uma maneira bem leve e linda, né? O próximo ensaio que a gente selecionou para mostrar para vocês, o título dele é Próxima Parada Atlântico. Ele é de um fotógrafo chamado Stephen Mallon, e ele foi publicado na Pisiagrama número 5, que teve como tema Descarte. Era uma pisiagrama que tratava da questão do lixo, de como que nós lidamos com o lixo. É uma edição que eu acho muito legal, inclusive, porque é um tema que está aí, né? O lixo a gente joga no nosso mundo, né? Então é uma questão que a gente tende a ignorar e a fingir que não está vendo, mas que é super latente. E o Stephen Mallon, ele fotografa esses vagões de trem do sistema de transporte de Nova York sendo jogados ao mar. Vou passar as imagens aqui para que vocês possam ver. E eles são carregados nesses grandes navios cargueiros e são jogados em alto mar. E o que é interessante é que essa imagem gera um estranhamento a princípio, né? Parece um pouco brutal a ideia de pegar uma carcaça de trem e jogar ela no alto mar, em alto mar. Mas, na verdade, trata-se de um projeto super interessante, que é uma parceria do Sistema de Transporte de Nova York com os institutos de biologia, eles estudaram exatamente onde que esses trens seriam jogados, de forma que esses trens, eles removeram todos os materiais tóxicos e eles jogaram esses trens em locais onde barreiras de recife estavam prejudicadas, de forma a criar com esses trens habitats novos para os seres marinhos. Então, na verdade, tem todo um pensamento por trás de reaproveitamento desse trem. O que parece, a princípio, ser uma imagem muito brutal, na verdade, é uma imagem de reaproveitamento e de tentativa de retorno à vida, num lugar onde a pesca e a movimentação de embarcações tinha aniquilado um pouco a vida marinha.
esse ensaio, ele vem junto com um ensaio, que inclusive fui eu que escrevi, sobre a malha ferroviária brasileira, que a partir dos anos 60 começa a ser privatizada, nos anos 90 é completamente privatizada, e era uma malha ferroviária bastante extensa que transportava gente. Eu acho que algumas pessoas, Dona Helena, por exemplo, eu sei que já andou nos trens, né? Acho que, inclusive, tinha um trem que parava aqui pertinho de Entre Rios, Jeceaba. E esses trens que transportavam passageiros passaram a transportar minério ou soja e milho, ou seja, eles passaram a transportar as famosas commodities, né, que agora estão tão na moda e que, enfim, são bastante discutíveis no sentido de que são riqueza indo embora, de trem e depois de navio. E aí esse artigo, ele discute isso, né, qual que é a importância, qual que era a importância dessa malha ferroviária e o que a gente podia ganhar, né, em vez de pensar nos trens como algo do passado, como que poderia o trem fazer parte do imaginário de futuro mesmo, como ele faz em vários países do mundo, como ele faz em várias cidades no mundo, né? Os bondes em Belo Horizonte já foram um meio de transporte super importante e hoje não existem mais, enquanto em outras cidades do mundo eles são hoje muito centrais, por não serem poluentes, por serem eficientes, enfim, é uma outra discussão que a gente trouxe nesse número e que está muito presente em quase todos os números, né? A gente trata muito da questão, o Roberto, acho que é o exemplo vivo disso, a questão do transporte e da sustentabilidade no transporte é bem central para a Pisiagrama. Este é o Jardins Comestíveis, é um trabalho de um arquiteto que chama Fritz Hayek. Ele faz esse trabalho nos Estados Unidos e teve presente na edição número 6 da revista, que tinha o tema cultivo. E é muito interessante, é um trabalho sobre a grama. Então, essa do cultivo, a gente teve algumas coisas sobre a grama. Contra a grama, inclusive. E essa é a grama tradicional dos Estados Unidos, né? Nos subúrbios que se desenvolveram depois da Segunda Guerra Mundial, com muita ênfase. E a gente publica esse trabalho que ele faz, que é um trabalho de ação mesmo, na rua, intervenção na cidade, junto com um artigo que está, né, todo o material que a gente fala aqui, ele fica disponível com acesso livre no site da www.pisiagrama.org. Mas esse artigo dele, ele conta muito a história da grama e como que a gente desenvolveu essa ideia de que a frente da casa deveria ser um gramado, um jardim, algo assim, ornamental, e a horta, a parte produtiva, deveria estar atrás, né? E ele vai se contrapondo a essa ideia. Ele chega a demonstrar que a grama é a maior monocultura dos Estados Unidos, mais do que milho, ou coisas que eles têm. É a maior extensão de uma só cultura que ocupa, né, o território dos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, vem trazer informações como, por exemplo, de que um alimento que é servido no almoço, no jantar, numa casa nos Estados Unidos, ele viajou, em média, mais de 1.000 quilômetros, ele traz o dado lá. Então, é um pouco uma certa irracionalidade do modo como a gente organiza, né, como é organizada a forma de produção, assim, com essas vastas monoculturas de produção de alimento e vastas monoculturas de cidade, né, sem poder interpenetrar essas coisas. E lembrando, inclusive, que durante a guerra, o próprio governo norte-americano fez uma série de campanhas para que as pessoas tivessem hortas de bairro, né, um período em que, durante a guerra, a gasolina como era escasso, tinha, né, uma depressão econômica, as pessoas com dificuldades. Então, o governo fez muitas campanhas por hortas de bairro, pelas pessoas cultivarem nos seus bairros. A Michelle Obama conta isso, que a mãe dela tem a lembrança disso. Então, depois, quando a Michelle Obama decidiu fazer uma horta lá na Casa Branca,
ela traz essa história, e ele traz essa história no texto também. E o que ele faz como ação, como intervenção na cidade, é conversar com pessoas e convencê-las a trocar a grama por uma horta. E ele faz esse trabalho junto com elas. Então é o caso que acontece nessa casa, em que aquele gramado ele passa a dar lugar a toda uma produção, assim como nessa outra aqui. Ele faz esse debate dessa ideia de uma ideia de beleza também, né? Porque o gramado como essa coisa que o ano todo está igual, né? Versus a horta, que é algo que tem altos e baixos, como a vida, né? Tem dia que a gente está de um jeito, tá de outro. A horta vai ter momentos em que ela vai estar linda, exuberante, vai ter outros momentos em que ela precisa ser refeita. E ele coloca esse debate aí, é muito curioso o texto, conta histórias que acontecem, os vizinhos começam a reclamar, achar ruim que isso acontece na rua deles e tal. É um texto muito interessante. E passando então para a edição 7 da revista, que tinha esse tema passeio, muita questão pedestre, caminhada, vida nas cidades. Esse é um trabalho do Francis Alves, que é esse artista belga, radicado no México, em que ele simplesmente, né, um artista que viaja muito o mundo, faz trabalho em muitos lugares, e ele registra esses sinais de pedestre, como que são os sinais de pedestre em várias cidades do mundo. Muito interessante, assim, a diversidade de formas de representar aqui em Caracas, Bruxelas, Nova York, Londres, Berlim, Vancouver, Xangai, Wien, não sei onde deve ser uma cidade. Viena. Ah, em Viena. Acho que era uma cidade na Alemanha. Paris, Lima, a Ilha de Havana, Estocolmo. E esse trabalho ele vai ir junto com também o texto da Renata sobre essa questão da vida pedestre, o tempo do tráfego que é destinado ao trânsito e aqueles semáforos que apagam rapidinho, os pedestres têm que sair correndo, como a importância da vida pedestre na cidade, que no fim das contas todos somos pedestres. Ok, agora vamos passar para United Land, que é um trabalho de um fotógrafo francês, que chama François Ronciot, e ele aparece no episagrama número 8, que foi sobre extinção, que é outro tema que é muito presente nas nossas discussões. Mais do que a noção de extinção em si, a episagrama ela tem discutido muito nos últimos tempos o termo, né, e a noção de antropoceno. Não sei se todo mundo aqui está familiarizado com esse termo. Antropoceno, ele se refere à era geológica que nós acabamos de, há pouco tempo atrás, adentrar. É um termo já reconhecido pelos geologistas, e ele se refere a essa era geológica em que pela primeira vez na história do mundo, as condições climáticas e geológicas estão sendo alteradas pela ação dos seres humanos. Os cientistas atribuem essa mudança, na verdade, eles tentam atribuir o início dessa mudança, né? Isso ainda é motivo de muita discórdia, de muito debate, mas acho que o consenso, quase consenso hoje, sobre a data de início disso é a Revolução Industrial. Então, com a Revolução Industrial, a gente teria dado início ao Antropoceno, né, essa era geológica de destruição do mundo, basicamente. E é a era geológica em que os níveis de dióxido de carbono na atmosfera começam a subir pesadamente, em que a camada de ozônio começa a se furar, e a gente sabe muito bem, né, quem tem acompanhado esses debates, mesmo que de longe, que o que a maioria desses cientistas fala é que se nos próximos 15 anos a humanidade como um todo, né, liderada por cada país, né, não conseguir reverter essa situação, não conseguir nem reverter a situação, impedir que a temperatura na Terra continue subindo, a gente vai caminhar rumo ao desastre. O desastre significa migrações em massa,
significa que as pessoas nas áreas mais pobres do mundo vão estar muito afetadas. A gente provavelmente vai ver grandes fomes, né? Porque a agricultura vai ser muito afetada com a mudança climática, vai ter migração em massa, vai ter lutas, conflitos por água, enfim, a perspectiva não é muito boa se a gente não fizer nada imediatamente. E esse ensaio é um ensaio muito, muito bem feito e muito legal. O François Rosneau, ele faz essas imagens alteradas em computador, alteradas digitalmente, para mostrar o que vai ser o mundo daqui a 50 anos, se nada for feito. Então, aqui a gente tem o derretimento das calotas polares, né? Os icebergs que se soltam e aí as cidades vão sendo submersas. O desequilíbrio climático, os lugares onde antes fazia calor vão começar a ser frios, os lugares onde antes havia floresta vão virar deserto, enfim, o mundo virado de cabeça para baixo graças à ação dos seres humanos. Aqui a gente tem, acho que a cidade de Nova York debaixo d'água. Aqui também é Nova York debaixo d'água. E essas são imagens bem impactantes, né? Porque eu acho que elas trazem para um imaginário bastante real e palpável o discurso da ecologia e da geologia hoje, que é muito abstrato, né? Não deixa de ser muito abstrato, né? Mas, ainda tem tempo, mas não vai ser com a gente, mas, enfim, a gente tem muita dificuldade em imaginar o que vai ser o mundo. E eu acho que isso aqui traz de maneira bem radical o que pode ser o mundo muito em breve. Esse próximo ensaio, você fala? É a nota de você? Tá. Notas de prova é um trabalho da Nídia Negromonte, que é uma artista de BH, publicado na edição número 10, junto com um texto meu sobre a questão das águas e do saneamento, que é uma questão que Maurício é especialista nisso, é uma questão que a gente avançou, infelizmente, menos do que deveria nas últimas décadas, na universalização do saneamento, interromper esse nosso processo de enviar esgoto para os rios. E a Nídia faz esse trabalho que é muito curioso, assim, que ela sai para fotografar as águas da Lagoa da Pampulha, que são águas, né, que estão muito poluídas ali, tem uma série de córregos que chegam ali na Lagoa da Pampulha que trazem esgoto industrial e também residencial, mas ela fotografa essas águas e sobrepõe a essas águas textos, que são esses textos de descrição de sabor de vinhos. Então ela põe a delicada cor amarelo brilhante com reflexos ouro esverdeados, aromas de fruta intensos que lembram peras, maçãs, verdes e pêssegos. Ela faz essa contraposição aí, que é muito curiosa entre uma imagem que não é muito apetitosa, né, e esse texto que fica tentando, né, esse texto dos enólogos, que fica tentando falar de delicadezas do paladar e do olfato. Contributo citrino que casa a dimensão floral com fruto tropical, muito vivo, estaladiço. Trabalho super interessante esse da Nídia. Impressionante a quantidade de texturas, só na Lagoa da Pampulha, de texturas diferentes e poluições diferentes. Esse, de passagem, é um ensaio visual da Flávia Regaldo, que coincidentemente é minha irmã, e do Aruan Matos, que é o parceiro de arte dela. A gente publicou ele na Pisiagrama 11, que foi sobre intolerância, que tratava muito dos muros, tanto os muros concretos quanto reais, né, quanto os muros imaginários que existem na nossa sociedade. E esse era um ensaio que se propunha, onde eles se propunham a superar essa grade que existe, eu não sei se vocês têm presente, que existe entre o Palácio das Artes e o Parque Municipal.
Não sei se todo mundo aí sabe, hoje em dia, em Belo Horizonte, o Palácio das Artes, ele fica dentro do Parque Municipal, ele fica grudado no Parque Municipal, mas há uma grade que separa os dois. Então, se você está no Palácio das Artes, você não consegue acessar o parque, se você está no parque, você não consegue acessar o palácio. E a Flávia e o Oruan fizeram esse trabalho, propondo 100 maneiras, e eram 100 desenhos, são desenhos mesmo, com formas de superar essa grade. Então, aqui as pessoas estão voando com balões, aqui a gente tem a pista de bicicleta, né? Uma escada rolante, um parque de diversões, um parquinho de criança, né? Uma piscina, no caso a pessoa teria que mergulhar para conseguir passar. 2 camas elásticas que mandam de um lado para o outro. As grades sendo derrubadas, finalmente. E é isso. Eu acho que eles fizeram esse trabalho dentro de um festival que aconteceu no Palácio das Artes, mas acho que esse trabalho ele fala muito das grades muito presentes, né, na nossa sociedade, desses milhares de grades que a gente não vê, mas que a gente sabe que estão ali, que estão marcando o lugar de cada um. Dessa eu falo da última. Tá. Então, a seleção de trabalhos de arte que a gente fez é essa, e a gente agora queria falar bem rapidinho, para depois a gente ter tempo de conversar, sobre as ações, algumas das ações da Pisiagrama, para além da revista e dos livros, né? Então, assim, para além da plataforma editorial, a gente faz algumas ações, como o João falou, microexperimentos urbanísticos, e essa aqui é a campanha eleitoral, talvez seja a mais conhecida delas, pelo menos para quem mora em Belo Horizonte, já deve ter visto cartazes e bolsas. Eu vou mostrar aqui rapidinho. Esses são os cartazes da campanha não eleitoral. Então, a gente tem uma praça por bairro, parques abertos 24 horas, carros fora do centro, ônibus sem catraca, nadar e pescar no Arrudas. Foram 5 propostas que a gente pensou para a cidade de Belo Horizonte. E essas propostas, elas foram feitas a convite do Jaca, da Francisca, que também é uma Andrés da família, né? Para um evento que aconteceu no Parque Municipal em 2012, que se chamava Noite Branca, que foi um evento em que o Parque Municipal ficou aberto durante a noite toda e houve uma série de shows, de exposições, enfim, foi um evento de arte muito importante, muito legal para a cidade. E aí eles nos convidaram, a Chica nos convidou para participar desse evento e para propor alguma coisa para esse evento. E a gente propôs esses cartazes que eram propostas para a cidade mesmo. O evento Noite Branca, ele aconteceu no mesmo momento em que se realizava as pré-eleições, né? A gente estava quase na época das eleições, e a cidade estava completamente coberta por aqueles, como vocês estão vendo aqui, famigerados cartazes de políticos. Então, a gente tinha sempre, assim, a cara de alguém, o rosto de alguém, um nome e um número. E isso é tudo que as propagandas políticas, os cartazes políticos resumiam a isso. Um nome, um rosto, um número. E a gente quis propor o oposto radical disso, que eram propostas, pura e simplesmente propostas. Para quem quer que pudesse adotá-las e, enfim, pensar junto com a gente, imaginar junto com a gente a cidade que a gente gostaria de ter. Então, foi uma provocação mesmo a esse modelo de campanha política, que é de puro rosto, para que se tornassem pura proposta. E a gente contratou essas pessoas que são especialistas, são pessoas que são profissionais da colagem de cartazes políticos, né, dos lambilambes. A gente contratou eles e espalhou esses cartazes pela cidade toda. E eles foram colados sobre os cartazes com os rostos e números dos políticos. A gente também fez alguns cavaletes que ficaram espalhados pela cidade. Hoje nem tem mais isso, né? Acho que hoje foi proibido. Mas, enfim, vários cavaletes espalhados pela cidade.
E a gente, para o evento da Noite Branca, produziu bolsas, essas sacolas, ecobags e camisetas. A gente produziu, foram 1.000? Não, como é que foram? 500. Foram 500 bolsas e camisetas, e a gente ficou com medo de que a gente não conseguisse vender muito, e que, enfim, a gente ia ficar com aquele estoque encalhado. Acho que foram 1.000, né, pela primeira noite. Enfim, foram muitas bolsas e camisetas, e a gente estava com medo de ficar com esse estoque encalhado, e o que aconteceu, que foi um grande fenômeno, foi que em menos de 2 horas a gente tinha esgotado todos os produtos. Então, as pessoas chegavam, é aqui que vende a bolsa, é aqui que vende a camiseta, e não tinha mais. Antes da meia-noite, e o parque ia ficar aberto até 6 da manhã, a gente já não tinha mais nada para vender. Isso foi muito legal, porque a gente acabou produzindo várias outras edições, acho que foram, enfim, a gente produziu milhares mesmo de bolsas, principalmente, e o que a gente chama de campanha não eleitoral, né, que é essa campanha com propostas puras para a cidade, acabou se desdobrando em bandeiras que apareceram nas manifestações de junho, na ocupação da Câmara, e em projeções pelo centro da cidade, que outros coletivos adotaram. Então, isso não teve nada a ver com a gente, né? Essas campanhas no 13 de junho, ou junho de 2013, desculpa, ou essas projeções não são da Pisiagrama, foram apropriações que outros coletivos fizeram e que foi muito legal. E a gente vai mostrar essa última ação, que é uma ação que a gente achou muito legal ela ter acontecido. O Córrego do Leitão quando a cidade de Belo Horizonte foi feita, né, projetada, ela tinha dentro da Avenida do Contorno 3 córregos principais que desembocavam no Arrudas, o Ribeirão do Arrudas, que é o Córrego do Acabamundo, o Córrego da Serra e o Córrego do Leitão. O Córrego do Leitão é o que vem ali da região de Santa Lúcia, São Bento, passa na Avenida Prudente de Moraes, depois no bairro de Lourdes, e é um córrego que já teve, antes da cidade de Belo Horizonte chegar, na época do Arraial del Rei, com suas águas limpas, era usado pela população, mas o projeto da cidade de Belo Horizonte ele é um projeto que ignorou os cursos d'água e colocou, né, ruas ortogonais, de modo que os cursos d'água precisaram ser retificados, que a gente fala, né, tiveram que mudar o curso dos cursos d'água para que eles seguissem o curso das ruas. Ao invés das ruas se adequarem ao relevo, à topografia e aos córregos, eles que tiveram que se adaptar ao desenho das ruas que já tinha sido concebido. E então eles foram retificados e também passaram a receber esgoto, e de modo que, finalmente, a população passa a ter uma relação com esses córregos que a população deixa de querer essas águas, né, já que, em geral, um canal de concreto com um córrego sujo, ninguém quer esgoto aberto perto da sua própria casa. O problema não é o córrego, né, o problema é o esgoto que é jogado nele. Até tem um vídeo da década de 60, de quando o governo militar, o Brasil vive, né, durante a ditadura militar, esse governo termina de cobrir esse córrego e eles fazem um vídeo, enfim, falando, era uma vez um leitão que era muito sujo e que não respeitava ninguém, e depois deles terem coberto, como se o problema fosse solucionar. Como se, na verdade, o problema só não estivesse sendo jogado debaixo do tapete, né, já que o esgoto continuava indo para o córrego e indo para o Ribeirão do Arrudas, e do Ribeirão do Arrudas para o Rio das Velhas, e chegando na cidade de Sabará, em todas as outras cidades, depois, né, da bacia do São Francisco. Então, quando chega em 2013, em maio, tem essa intervenção ali, que aparece essa placa afirmando que haveria ali uma obra de renaturalização do Córrego do Leitão. Com uma imagem dessas, né, ao invés daquele córrego que vocês viram, né, que estava a situação da rua, que é essa imagem, aqui uma rua, né, com 4 pistas para trânsito, etc.
uma rua com somente uma pista para trânsito e o córrego revitalizado, as pessoas podendo usufruir do espaço, um andando de bicicleta, o outro indo passear, etc. E era uma placa de obra mesmo, com o valor da obra, quem que eram os agentes, qual que seria o período, etc. E aquela placa, ela provocou ali uma coisa que a gente achou muito interessante, assim, que foi esse lugar do debate político mais elementar, que é do que se quer para a sua rua, para a sua esquina, para a sua cidade, para o seu bairro. Né? Assim, como que cada pessoa gostaria que esses lugares fossem. Geralmente, esse debate, ele não vem, né? Ele não chega a acontecer, e talvez ele seja a coisa mais importante, né? Da gente poder decidir junto como que devem ser os espaços coletivos nos quais a gente convive. A gente gosta de brincar que na frente dessa placa, ela criou um microparlamento, né, em que as pessoas passaram, então, a debater questões que nunca fazem parte do debate cotidiano na cidade. Vinha gente e falava, mas isso aí vai ficar ruim, porque vai tirar espaço dos automóveis. Aí vinha outro e falava, não, mas vai ficar ótimo, vou poder brincar aqui. Aí vinha um e falava, meu avô nadou nesse córrego, pescou, não sei o quê. Aí vinha um e falava, isso aí é um absurdo, vai juntar maconheiro, não sei o quê. Então, todas as visões de mundo, as formas de ver, as possibilidades disso, né, de pensar a política como essa polis, né, como esse lugar da reflexão cotidiana da cidade, de repente aparece em debates que nunca apareceriam. Essa placa acabou ativando isso. Bom, infelizmente, a placa não era da prefeitura, embora toda a imprensa tenha dado a notícia da obra no domingo. Essa placa apareceu no sábado, na segunda-feira a prefeitura mandou tirar, e deu a notícia no jornal nesse dia que a Polícia Federal estava procurando os agentes dessa placa por terem usado as logomarcas em vão. O mais interessante foi que no outro dia, um editorial de um jornal de Minas disse que, né, relatando o caso, disse que o maior problema não era, o maior crime não era utilizar logomarcas, mas justamente jogar esgoto nos córregos e não tratar das águas, que eu acho que era o principal debate que as pessoas que colocaram essa placa lá queriam fazer, e, enfim, consta-se que elas estavam sendo procuradas pela Polícia Federal nesse momento. Mas era isso, a gente queria terminar com essas duas intervenções, passando aqui por todo esse processo, para a gente poder também, eu não sei até que horas a gente vai, mas para a gente poder conversar um pouquinho. Podemos conversar o tanto que der. Geralmente, assim, até 9h30, né, por aí. Mas, olha, gente, que maravilha de projeto, viu? Eu estou, assim, encantada, realmente, né? Não só agradecer ao Roberto, porque ele teve a ideia de fazer o IMA, né, o Instituto Maria Helena Andrés, foi a partir de um projeto dele que nós apoiamos e criamos, né, o IMA, como também esse projeto maravilhoso aí de vocês, do Pisiagrama, que é uma discussão, né, micropolítica e muito bonita também, tem uma, como a gente pode dizer, uma integração entre a imagem, o texto, em todas as ações, né, na revista, nos cartazes, sempre essa procura de passar uma imagem bonita, uma imagem bela e também um conteúdo muito importante, né, que é a discussão do que a gente está vivendo hoje e proposições micropolíticas, que é o que a gente quer fazer, o que a gente está fazendo aqui também no IMA, né? Então, eu queria agradecer vocês e dizer que eu estou acompanhando, né, esse projeto, e tenho algumas pisiagramas, mas está faltando algumas, eu quero ter mais, comprá-las, né? E fico muito feliz de vocês estarem aqui contribuindo com a gente para esse debate, tá? Eu passo a palavra aí para quem quiser mais perguntar. Gente, só ressaltar uma coisa que o Roberto já disse, que todo o conteúdo da Pisiagrama
absolutamente todo, e muito mais, porque a gente também tem coisas que são exclusivas no site, está disponível online. O site é www.pisiagrama.org. Então, todo mundo pode acessar lá. O projeto que eu mais gostei foi aquele do muro. Que lindo. O da Tia Fafá? Ai, mamãe! Eu tenho que desculpar. A blusa da Pisiagrama. Gente. Tem, né, Tots? A Tots tem a blusa, a Que camiseta do delícia! Pisiagrama. Essa meninada. Roda gigante sem catraca. Delícia! Vocês estão na fazenda? Não. Dá um beijo na vovó e no vovô, tá? Que lindo. Tchau, mamãe. Tchau, papai. Tchau, Tots. Ô, Fernanda e Bebeto, eu fiquei muito impressionada com os aspectos que vocês denunciam, provocam, mostram. E fiquei lembrando do Maurício, muito jovem, se eu não me engano, pode ser que eu esteja delirando, mas é tanto tempo atrás, dele fazer um projeto para um transporte em Belo Horizonte via metrô aéreo, sim. E estava mostrando isso tudo e eu pensando nisso, né? Quantos jovens já passaram com ideias maravilhosas como as suas e trazendo propostas para as cidades melhorarem a qualidade de vida do cidadão, né? E acho que vocês fazem parte dessa trupe, sabe? E propõem a mudança de uma forma mais sustentável, melhor, e a qualidade de vida das pessoas. E achei as propostas muito interessantes. Eu pergunto uma coisa, vocês têm estudo comparativo, por exemplo, entre Nova York e as gramas das cidades americanas, para cidades brasileiras fazendo coisas iguais, plantando horta na frente da casa? Por exemplo, existiria algum estudo assim, comparativo? Não existe, que a gente conheça, nenhum estudo comparativo, não. Inclusive, esse não é um assunto que é muito tratado, né, no Brasil. A questão da grama como monocultura não é algo que a gente não vê muito, né? E é que a gente não está muito acostumado a pensar que a grama, de fato, é uma monocultura, que existem milhares de fazendas que existem para plantar grama para que a gente compre grama. A gente mesmo esses dias comprou 400 metros quadrados de grama aqui para casa da fazenda. E estou pensando, gente, de onde vem essa grama? Pelo amor de Deus, a gente comprou isso, é tanto. Imagina de onde vem, deve ser um lugar louco, produzindo grama loucamente. Enfim, não tem nada, nenhum estudo comparativo. O que tem alguns textos sobre a produção de hortas na cidade, né? Muito diferente desse de Nova York, dos Estados Unidos, que a gente mostrou, que é esse trabalho de fazer as hortas no lugar do jardim frontal, né? Que é tão típico dos Estados Unidos. E tem, inclusive, eu publiquei um capítulo de um livro, do Guia Morador, que é um dos livros que a Pisiagrama publicou, que é sobre hortas urbanas. É um levantamento, hoje ele está desatualizado já, porque ele é de 2013, mas é um levantamento das hortas urbanas em Belo Horizonte. E é uma coisa linda, sabe? Ver que existem hortas urbanas em Belo Horizonte, como que elas operam. Cada uma tem uma forma de operar diferente. Então, tem as hortas que os lotes são individuais, tem hortas que são totalmente compartilhadas, enfim, é muito bonito ver como que as hortas operam, porque elas são além de serem esses pontos de produção de alimento, né, geralmente mais do que para um indivíduo, para uma comunidade, elas são também pontos de encontro, elas são lugares onde as pessoas vão para estarem juntas, para conversar, para passar o tempo, enfim, é
As hortas urbanas são algo muito, muito bonito. Eu acho que elas apontam para a cidade. Em qual você publicou na revista? Eu publiquei num livro que a gente fez, que chama Guia Morador, que é um guia de Belo Horizonte feito por moradores. É um guia onde a gente propõe falar de Belo Horizonte a partir não dos pontos turísticos da narrativa tradicional da cidade, né, da narrativa oficial, mas a partir do ponto de vista dos moradores mesmo, da micropolítica, das práticas do cotidiano, enfim, da pequena escala. Legal. E aí um dos capítulos é sobre as hortas urbanas. E é algo que me fascina muito. E agora, ainda mais agora que eu tenho minha hortinha aqui na fazenda, então, mais ainda. Eu vou complementar, Fernanda, o que você está falando, dizendo o seguinte, uma das coisas que a gente sempre... Essa questão do urbano está na agenda Habitat da ONU, né? Uma agenda. Né? E a grama é um dos pontos, e a horta também é outro ponto, adotado dentro da agenda Habitat da ONU, que são aqueles Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pela sustentabilidade das cidades. Né? Como que a gente transforma uma cidade grande numa cidade sustentável hoje, em 2021? Né? Então, uma das formas é exatamente a questão da grama e das hortas. E a gente vê Berlim e Nova York como os grandes exemplos que usaram o teto dos edifícios com plantação verde, né? Não só teto, mas as paredes. Né? E isso traz vários benefícios, além do CO2, etc. Tal, então, é clima, etc. Tal. Mas uma das coisas, que aí vocês falaram uma coisa muito interessante, né? Que tudo é lindo quando a gente vê dos outros. Quando a gente vê o nosso, a gente... Opa, peraí, não é bem assim, né? E a questão da grama, eu me deparei, assim, há 2 semanas ou 3 semanas atrás, aqui no meu prédio, Brasília, eu moro em Brasília, é um gramado só. Na época de chuva, é lindo. Na época de seca, é um barro, né? Um barro, uma poeira. Mas aí a gente foi trocar a grama do prédio. É uma fortuna. Aumentou quase R$1.000 para cada um. Uma fortuna. E vieram as crianças e pisaram em cima da grama. Opa, espera aí. Vamos lá. R$1.000 custou a grama para mim. E ver as criancinhas lindas fazendo piquenique. Como que a gente resolve isso? Né? Então, eu mesmo falei, espera aí, mas eu também faço piquenique. Eu vou para outro lugar, que né, o NB é público e faço. Aí eu fui estudar um pouco essa questão da grama. Tem grama que você sai caro, essa é linda, de Paris, é caríssima aqui, porque ela é importada. Ela usa muita água, ela não pode ter sombra, ela não sei o quê, não pode ter calor, não pode ter nada. Então, ela não é dos trópicos. Mas tem gramas que são feitas para gente, só que elas são sazonais. Né? E aí passa pela questão das hortas também, que você falou, são lindas, tem hortas muito bonitas. Até aquelas que você mostrou ali nos Estados Unidos são interessantes, mas tem hortas muito bonitas. Como transformar um jardim de hortas numa coisa bonita? E aí eu vou citar o exemplo, o Maurício está aí, que no prédio do Maurício, num prédio, apartamento, 36 moradores, etc. e tal, eles fizeram uma coisa incrível, que eles plantaram a horta num galão desses grandes de gasolina, tá? Botaram no meio assim, suspenso, porque senão tem formiga. A gente mora nos trópicos, tem formiga, tem não sei o quê, né? E ficou muito bonito, sabe? E é a horta que as pessoas vão lá e pegam os seus temperos, pegam as suas coisas. Então, assim, a criatividade, a imaginação, eu acho que vão fazer... E a população adere. É impressionante como as pessoas aderem. Né? Falta exatamente isso que você está fazendo. Propagar, inventar. E aí as pessoas, porque elas se veem naquilo. Né? Eu pulei por causa da grama de R$1.000. Mas se fosse uma grama mais baratinha, eu estava achando ótimo, entendeu? Mas eu já achei maravilhoso todo mundo plantar e pegar salsinha, cebolinha, sei lá o quê. Em vez de plantar a espada de São Jorge, que o povo tem mania, planta salsinha e cebolinha e vai lá e pega, né? Chá. Então, eu acho muito legal esse seu trabalho. E se eu puder contribuir para isso, estou estudando um pouco também essa questão. A gente pode trocar umas figurinhas, porque... Né? E aí eu acho que é uma coisa muito legal. Gostei, vocês estão de parabéns. E lembrando também o seguinte, das árvores frutíferas da cidade. Né? Cidades que têm árvores frutíferas, aqui em Brasília tem. Cara, você não tem uma época de manga, o povo todo sai. Qual coisa mais maravilhosa? O pessoal poder pegar fruta, abacate, manga e jaca, pô, o pessoal tudo bem. Então, eu acho que assim, incentivar isso no nível coletivo é muito bacana. Vocês estão de parabéns.
Muita coisa, né? A gente poderia comentar, porque tem muitos pontos interessantes aí, André. A gente está aqui entre rios, né? E uma das coisas que acontece aqui na região, no Vale do Brumado, é que, diferentemente de Brasília, no inverno a grama não vira essa coisa seca, justamente porque aqui é muito úmido e fica essa neblina matinal. Então, mesmo no inverno, a gente passa aqui 4 meses sem chuva, mas o gramado, as plantas em geral, né, elas não ficam secas daquela maneira, diferente de Brasília, né, onde o clima é muito seco nessa época e de fato demanda irrigação, né, a gente vê aí. Até Brasília eu acho muito curioso o contraste quando você está chegando na cidade, tem os pedaços em que a vegetação natural desse clima de cerrado, ela está lá, você vê que ela é bem adaptada assim, ao contexto, ao clima, ela está verdejante, assim. E esse pedaço da grama, dos gramados, ou de alguns trechos de paisagismo, assim, você vê que eles demandam um esforço para serem mantidos, né? Porque eles vêm a partir de uma cultura de outros lugares, né? Não tão orgânicos, assim. Mas quando a gente falava essa coisa da pisar a grama, todo mundo falava, mas vai pisar a grama, vai estragar a grama. E era, assim, uma coisa que a gente via em alguns lugares, né? Que, assim, isso, né, nos países que têm inverno mais forte, isso é muito marcante, né? No período do inverno, você interrompe, não pode usar agora nesse período, né? Mas quando você está no período do verão, que aquela grama não vai ser prejudicada, aí você permite o uso, permite os piqueniques, permite as coisas. Mais uma coisa de gestão, de manejo, né, vamos dizer assim, na linguagem da roça, e de interdição mesmo. Era esse um ponto que a gente colocava muito. E eu acho que a grama também, no início ela demora a pegar, mas depois que pega ela é mais resistente, né? Não tem mais tanto problema de se pisar, de fazer piquenique. Tem os campos de futebol, né? Que o pessoal usa, mas o goleiro ali onde ele fica o tempo todo acaba com a grama, né? Então é um pedaço. Mas acho que a pessoa sentar e usar assim para umas coisas já menos, não. Usa menos, ela Depende da grama, ela estraga sim. Eu acho que eu acho que quando ela é plantada, logo que ela é plantada, você tem que dar um tempo mesmo para ela pegar e para. Tem mais de 10 espécies de grama, Terezinha. Eu sei disso, Andréia. Não, é mais complexo. Eu sei disso. Tem planta e tem grama que só de pisar ela acaba. Depende se está sol, se não está. Mas eu acho que o Roberto botou uma coisa interessante. É a gestão, né? Não é a grama, é a gestão. Né? Não pode... Mas olha, Roberto, eu adorei sua live. Foi muito interessante. Todos os assuntos aí que você abordou foram muito bons, deu muita vontade de conhecer mais a fundo a revista, e a Fernanda falou que vocês disponibilizam, né? Mas eu gosto muito de ler no papel. Tem onde achar no papel? Tem, acho que tem na Travessa do Rio, né? Tem, teoria da Blux e na Travessa tem. Na Blux e na Travessa do Rio tem no site da Pisagrama. Não sei se eles estão com estoque por causa da pandemia, eu não estou acompanhando essa distribuição. Se não, tem no site da Pisagrama, dá para comprar. Legal. Tinha no site. Legal, gente. Mas vocês estão de parabéns, viu? Muito legal mesmo. Gente, sobre grama, eu tinha também uma coisa para falar relacionando com a água, né? Porque a grama consome muita água, né, para manutenção e tal. Então, na Califórnia, alguns anos atrás, teve uma crise hídrica séria, e essa que nós estamos tendo no Brasil agora vai ser séria também, né? Então, eles estavam tendo um programa lá que era não era pisiagrama, era tiriagrama, né? A prefeitura, os governos locais naquelas cidades lá da Califórnia estavam dando subsídios para as pessoas tirarem a grama dos seus jardins e plantarem xerófitas, plantarem cactos, cactáceas, essas plantas suculentas e tal, que têm um consumo muito baixo de água, né, para poder manter. Então, era um programa de governo mesmo para reduzir o consumo de água, né? Acho que é um programa muito interessante, por exemplo, no Brasil, Brasília, né, e mesmo regiões aí do semiárido, onde não tem muita disponibilidade de água para ficar regando grama, né?
adotar esse paisagismo mais assim adequado, né, ao clima é uma coisa importante também, né? Então é o tema da água aí relacionado com a grama, que acho que em algumas regiões do Brasil faz sentido um padrão estético de jardinagem e de paisagismo com outras espécies, né? É bem uma tendência do paisagismo contemporâneo também, né? Essa discussão sobre espécies exóticas, espécies locais, né? Tem muito a ver com isso, principalmente em climas tão marcados como o de Brasília, ou da Califórnia, né? São lugares em que as espécies locais elas se adaptam muito melhor do que as exóticas. Enfim, tem várias discussões interessantes. Acho que nessa edição tem uma discussão muito legal também sobre o capim-colonhão, que é uma espécie exótica que também se espalhou pelo Brasil, né, e que hoje é muito marcante na nossa paisagem. A gente estava falando disso esses dias, né, essa onipresença do capim, e eu só fui entender que o capim ele não é parte natural da nossa paisagem depois de adulta, né? Eu acho isso tão, para mim pelo menos, é tão forte a percepção de que o capim ele vem de fora, o capim-colonhão ele veio nos navios negreiros, né, a princípio, e ele se alastrou pelo país, enfim, né? Tem todo um modelo de produção, de pecuária e tal. Eu acho muito marcante assim como que essas espécies exóticas elas acabam se tornando muito parte, né, do nosso imaginário de paisagem, tanto na cidade com a grama quanto no campo com o capim. Eu acho assim, para mim foi uma revelação, tipo, o pasto não estava sempre ali, ele foi criado, né? Vai lá, Ivana. Não, é porque eu acho que o pisiagrama tem uma referência simbólica, né? De uma transgressão, de você querer mudar uma coisa que não é tão fácil, que você fazer propagar suas ideias. E outro dia, eu tive, por um certo acaso, eu vi uma live com o Roberto, em que ele conta uma experiência aqui em Belo Horizonte, com uma comunidade que se apoiou de uma espiritualidade. Não me lembro bem, o Roberto. E isso eu achei super interessante. Que você relatasse aqui nessa live também como foi porque eu acho que tem a ver com o pisiagrama, não a grama física, mas a iniciativa de congregar, de liberar uma ideia, de congregar pessoas e de dar certo, né? E os problemas que surgiram. Você não quer contar, não? Não tem nem uma semana que você... Foi ótimo saber que você estava lá aquele dia. Isso é pisiagrama, não é? Foi ótimo saber que você estava lá aquele dia, tia. Eu imaginei que não tinha ninguém assistindo aquela live. Maravilhosa. Tô brincando. Né? Mas foi muito legal participar. Eu acho que foi a história de um trabalho que a gente fez no bairro Jardim Felicidade, que é um bairro na região norte de BH, um bairro pobre, que é uma ocupação dos anos 80, e que quando a população chega lá, era uma mata, tinha o córrego que corria limpo lá. E até é uma história interessante, porque a população ali, quando eles chegam, como eles usavam a água do córrego, o pessoal usava a água do córrego, o pessoal cuidava do córrego, né? Não deixava lixo sujeiro para ele. Quando a Copasa chegou, né, a Copasa é a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa fez as coletas de esgoto na porta das casas, mas não fez aquilo que a gente chama interceptor do esgoto, que é o cano que corre rente ao córrego, que leva os esgotos para a estação de tratamento. Então, a Copasa, o que ela fez no primeiro momento, e o interceptor foi feito agora, recentemente, 30 anos depois. Mas a Copasa, ela jogou o esgoto das pessoas no córrego por 30 anos. Ela captou na casa das pessoas e jogava no córrego. Então, o córrego passa a ter uma relação, né, isso que a gente falava, ninguém quer um córrego poluído, as pessoas deixam de ter essa relação com o córrego. Mas, no fundo de uma escola, tinha uma nascente,
e essa nascente, ela brotava uma água ali que tinha uma qualidade boa, ela é um afluentezinho desse córrego principal. Aquela água brotava ali numa quantidade boa, o pessoal do bairro colocou uma caixa d'água dessas de fibrocimento embaixo para poder usar ali, pegar aquela água para lavar carro, dar água para cavalo, as crianças brincavam, mas uma coisa muito precária. E a gente fez um projeto ali em mutirão, junto com alunos, meus alunos da Escola de Arquitetura, da UFMG, e com os subcomitês de bacia do Ribeirão do Onça e do Ribeirão do Arruts, e com a comunidade, fazendo um mutirão e transformando aquilo numa espécie de clubinho. Foi uma obra modesta, singela, assim, mas no fim a gente conseguiu fazer umas piscininhas no espaço público, assim, né, nessa espécie de pracinha que virou esse lugar, com uma água limpa que cai o tempo todo, uma nascente, e cai de uma piscininha e dessa piscininha vai para outra. E aí o pessoal se organizou, as crianças brincam em uma piscininha, na outra o pessoal usa para pegar água. Isso a gente fez inspirado no Chafariz de Tiradentes. Ele tem essa organização, a água vai de um lugar, vai para o outro, vai para o outro. E isso se tornou ali, depois fizemos também um mutirão para transformar numa espécie de parquinho, assim, fazer balanço, esses brinquedos. E se transformou numa espécie de clubinho, com aspas, porque é uma obrinha modesta, feita em modelo de mutirão, mas que as crianças daquele bairro têm o direito, num dia de sol, de nadar numa piscina. Você não precisa ser sócio de um clube, né, para poder nadar numa piscina. A gente poderia estar usufruindo das águas que correm também na cidade, né, que é a oportunidade que muitas pessoas têm. É um lugar bonito, assim. Infelizmente, a gente não tem, né, ali não teve um apoio do poder público para fazer uma coisa mais estruturada, então está uma coisa ainda... Funciona, o pessoal usa, mas é um pouco precário. Mas aponta para essa possibilidade mesmo de uso, e tem a ver com o pisiagrama, sim, você tem toda a razão, porque tem a ver com essa possibilidade de uso da cidade. Quando a gente falava pisiagrama, o mais importante era isso. E, de repente, num certo momento, pareceu que a cidade era só para olhar, de longe, ou para usufruir os espaços privados. A gente viveu essa tendência no Brasil. Acho que essa tendência está até se revertendo um pouco nos últimos anos. Mas a gente viveu essa tendência em que o lugar do lazer, de usufruir, etc., era espaço privado. A gente, eu fui criado aqui no interior, aqui em Entre Rios, e a gente vivenciou a vida toda, a praça, a brincadeira era na praça, era na rua, era no parquinho, era em lugares públicos. Quando eu fui morar em Belo Horizonte para cursar o ensino médio, isso foi uma das coisas que me chocou. Não existia vida coletiva no bairro onde eu morava ali, de praça, de pessoas se encontrando, essa possibilidade de convívio mesmo. E aí eu acho que esse clubinho que a gente fez lá no Jardim Felicidade, que está em processo, ele aponta para isso, assim, a gente poderia ter muitos desses nas cidades, né? As cidades a gente está com um planeta cada vez mais quente, cidades mais quentes, o pessoal do Rio aí tem a praia, a gente não tem a praia, a gente precisa poder cuidar das nossas águas na cidade para ter essas pequenas praias ao longo da cidade. Só uma pergunta ainda, João. Quando houveram gestões aí com orçamento participativo, você observou, Roberto, alguma mudança nesse sentido de mudar mesmo a cara das ruas, das praças, maior vida comunitária, né, junto aí das pessoas dos bairros? Você acompanhou isso? Tem uma coisa muito interessante que é o projeto em Belo Horizonte chamou Drenurbis, que foi ali levado adiante principalmente na gestão do Célio de Castro, em que alguns parques foram feitos na cidade com essa toada de recuperar os córregos, de deixar os córregos limpos e de fazer parques em torno deles, né? Esses parques são muito legais de conhecer, o Parque Nossa Senhora da Piedade, o Parque 1º de Maio, ambos na região norte, em que você tem córrego limpo correndo, pessoas, como deveria ser, a cidade toda. É um pedacinho, são umas tripinhas, assim. Depois o projeto foi descontinuado, mas eles trazem isso, assim, de uma convivência com as águas, com esse direito à água, direito ao lazer aquático, vamos dizer assim, na cidade, e com parques, infraestruturas bem feitas, são bonitos esses parques, é muito legal. Só uma última pergunta, Roberto.
aonde que é a cachoeirinha? No início tinha realmente uma cachoeirinha? Aonde era a Lagoinha, aqui em BH, antigamente, na época do Curral del Rei, ou um pouco depois, tinha realmente uma lagoinha? É isso aí, floresta, tinha floresta? Tem um livro muito legal, que é o livro do Alessandro, que se chama Os Rios Invisíveis da Metrópole Mineira. E ele conta as histórias desses rios, que eles foram cobertos, a gente não lembra de vários, mas ele conta muitas histórias dessas. A cachoeirinha eu não sei, devia ter, né? Na Lagoinha tinha uma lagoinha ali. Mas o livro do Alessandro traz muito dessas histórias, é muito legal de conhecer. Alessandro Borsali, Os Rios Invisíveis da Metrópole Mineira. E aí traz muitas histórias desse uso dos rios, das águas, né? Que até os anos 30, anos 40... antes de um crescimento maior da cidade, tinha essa dinâmica muito mais intensa. Obrigada. O João vai perguntar? Vai comentar? Eu quero comentar os cachorros aqui latindo aqui, espero não esteja atrapalhando. Olha só, Roberto, no começo, Fernanda, vocês começaram falando da questão do espaço público, né? Que é a grande ênfase aí da maioria dos assuntos que vocês abordam, né? E eu acho muito importante essa voz, né, que o Pisagrama coloca, né, um trabalho assim, editorial. Né? Eu falo assim porque, como arquiteto, né, a gente tem aí vários livros de urbanismo, de arquitetura, de espaços públicos e tal, mas essa visão que vocês colocam é uma visão, eu acho, assim, muito especial, né, que ela junta assim, um pouco de ativismo, né, de insurgência, dessa coisa da micropolítica, e aí assim, vocês mostraram a questão da arte, né, certas horas até com um pouco de humor, assim, que é uma coisa muito necessária, né, e vocês mostraram, fizeram esse recorte da arte aí, mas existem, né, textos que são mais políticos, que são mais de planejamento, né, quer dizer, eu não conheço tudo, conheço alguns textos, seu trabalho, Roberto, aí eu acompanho, né? Eu acho que vocês colocam assim, um universo de visões assim, muito importantes e muito necessários assim, nesse momento, né? Porque a questão aí da arquitetura, do urbanismo, essas edições que a gente já conhece, né? Às vezes se foca muito pelo lado assim, estético, um pouco social também e tal. Mas eu acho que vocês estão construindo aí, se já não construíram, né, uma maneira de enxergar esses problemas muito importante, assim. Eu estou aqui mais para, tipo assim, dar os parabéns, assim, e dizer que eu sou fã, assim, embora não conheça tudo, né, assim, conheço alguns textos, já vi o Roberto aí falando aí da questão da mobilidade, né, que é uma pegada muito interessante, muito importante também, os textos lá da Piauí, né, eu leio às vezes, então eu dou aqui uma maior força. Eu sei que é um grupo, né, você é um grupo de várias pessoas, assim, pessoal super consciente e ativo aí, pensamento ativo, então eu acho que é uma coisa necessária mesmo, essa visão de vocês. E é uma pegada, assim, muito própria, que é divertida também, assim, é bonita esteticamente, é charmosa e é muito consciente, assim, né? Um tipo de consciência que a gente precisa muito nesse momento agora, uma consciência, assim, um pouco de insurgente, né? Assim, é necessário. Então, dou força. Assim, acho que é importante isso. Eu fico assim, muito emocionada de ver um neto meu falando coisas tão importantes para a atualidade, né? E a minha neta também, né? A esposa dele, com tanta clareza, dando assim, advertência para os mais velhos. Antigamente, eles achavam que os mais velhos iam ensinar para os mais novos. Agora, os mais novos é que estão dando lição para os mais velhos, porque os mais velhos não souberam ver o quanto que tinha de precioso aqui no Brasil, na nossa natureza e tudo isso,
estão invadindo tudo e desumando a floresta. Então, uma coisa está terrível para o nosso lado, feito pelos mais velhos. E os mais novos, justamente, estão enxergando isso para o futuro, né? Inclusive porque eu fico muito feliz de ver, porque é um caminho aberto para o futuro, para os meus bisnetos. Eles estão aí rindo, muito felizes de aparecer aqui e tudo, mas eu acho que é o caminho para os jovens e para as crianças, porque estão fechando o caminho, o futuro das crianças, com essa falta de juízo dos mais velhos, né? Então é isso que eu queria fazer. Parabéns pelo juízo que vocês têm, viu? Vocês é que tem que abrir direção para esse povo que não está tendo cabeça para dirigir. Tá bem? Agora. Obrigada. Aí, né? São os jovens que estão mandando. Minha grande inspiração na vida, a maior inspiração na vida é uma jovem de 99 anos que está aqui com a gente hoje. Eu sou jovem, imagina. Já vivi muito, sabe? Mas ao longo da minha vida eu fui vendo as coisas que foram acontecendo de boas, coisas boas que essa nova tecnologia que surgiu, tudo isso. Meu pai, por exemplo, não chegou a ver televisão. Ele morreu com 60 anos. Não chegou a conhecer a televisão. E depois disso, quantos inventos surgiram, né? Mas os inventos que estão conduzindo muitas vezes para um lado negativo, mas muitas vezes também para o lado positivo, né? Eu vejo o lado positivo desses inventos, fico encantada de ver. Não é questão de mandar o homem para Marte, nem nada, não. Isso não é para o nosso tempo, nem sei se vai poder acontecer. Se bem que já aconteceram nos meus quadros. Mas o artista pode colocar um homem lá em Marte, pode colocar uma família. Sempre eu punha nas minhas telas um casalzinho, para ir povoar aquele planeta, né? Mas eu acho que isso tudo é na cabeça, na imaginação da gente, né? Agora, na realidade, nós temos que ver, nós temos que defender essa nossa terra, que a terra é muito bonita. A terra não pode acabar, não pode ficar toda cheia de buracos, né? A gente tinha montanhas lindas agora. Chegando em Belo Horizonte, por exemplo, de avião, eu comecei a observar, uns anos atrás, quando andava de avião, né? Olhava para baixo, só tem cratera, né? É uma tristeza de ver isso, né? Então, acho que é a ambição de retirar o que tem debaixo da terra, sem pensar que depois tem que reconstruir aquilo. Pelo menos falam muito da reconstrução, mas eu não estou vendo nada por enquanto, aqui cercando o horizonte. Mas sempre gente assim pedindo, né? Defende a Serra do Curral, e daí a pouco não defende coisa nenhuma. Mas é bom a gente juntar isso, essas energias todas mais jovens, para poder lembrar, sempre cutucar, está acontecendo coisas bem ruins para devastar a Terra, né? E a Terra é linda, vale a pena viver. Vale a pena ver a beleza da Terra, a beleza dos céus de Minas, né? Os rios que nós já tivemos. Eu acho... Eu já fui, por exemplo, já vi o Rio das Velhas mais cheio, né? A ideia do Rio das Velhas deve ser inavegável. Agora não, está por Rio das Velhas, está por debaixo de um túnel, e já teve, inclusive, um desastre há uns anos atrás, né, uma inundação, que as chuvas empurraram aqui tudo que tinha sido construído, né? Então, parabéns para vocês, parabéns para todos que estão aqui escutando e ouvindo essas coisas. E, inclusive, uma coisa muito interessante que eu achei, que as revistas vão mostrando, que estão sempre ligadas à ecologia também, ligadas à natureza, né? E é essa que nós temos que defender, a natureza. De todos que vocês mostraram, eu achei importantíssimo isso. Em todos eles tinha
uma certa, assim, uma coisa bem construtiva nesse sentido, né? Então, e outra coisa também que eu achei que depois desapareceu foi aquelas sacolas escritas com uma frase assim, sempre uma frase muito interessante, né? E as sacolas, a ideia das sacolas é muito boa, porque você pega uma sacola, vai para o supermercado, vai para aqui, então está fazendo aquilo difundir para todos os lados da cidade, e lê. Então as pessoas compram e leem aquilo, e aquilo é uma coisa assim fantástica, porque é um livro, um pisiagrama circulante, né, na sacola dessas compras, né? E vocês fazem com um material muito bom, que não acaba. Então, foi muito importante aquilo. Preciso continuar fazendo, viu? Pisiagrama. Agora, outra coisa importante é levar pisiagrama no sentido assim mais pessoal, né? Tirar o sapato e pisar na grama descalço. Eu faço isso muito aqui, pisando no gramado do Maurício, né? No gramado que tem ao lado da minha casa. A gente conserva muito bem esse gramado, tudo. Eu ando pelo gramado sem sapato, porque aquilo, a grama parece que tira as energias negativas, né? E dá uma certa vitalidade à pessoa, uma certa energia também. Outra coisa que podia plantar também é a artemísia. Já me falaram que a artemísia tira as energias negativas também, você pisar em cima. Agora, a artemísia serve também para chá. Agora, quanto mais a gente puder plantar esses chás, em Brasília, lá no apartamento do Maurício, em Brasília, tem uma horta comunitária embaixo. As empregadas dessas, cozinheiras, vão lá, pegam as verduras, alface, tudo isso, e o povo do próprio condomínio ajuda a fofar a terra. Eu mesmo ajudei lá um pouquinho, viu, fofar a terra e tudo lá embaixo, assim, nos pilotis, tem de um lado e do outro. E eu tentei fazer aqui, mas não sei, eu falo que põe objeção logo, né? Mas isso é bom, porque dá trabalho também aos condôminos para poder ajudar a regar. Tá bem, acho que eu já falei muito. Chega. Chega. Obrigada, dona Helena. É uma honra escutar esses elogios vindo de uma das artistas que a gente mais admira. É uma honra mesmo. E eu fiquei pensando aqui que além dessa pontuação geracional que a senhora fez, né? Essa relação, assim, eu acho que essa nova geração que está aí, não nós, mas os que vieram depois de nós, eu acho que tem uma geração muito linda, assim, de jovens que estão muito atentos às questões que a gente trouxe, né? E que estão muito dispostos a batalhar por um mundo diferente. Eu queria também trazer uma coisa que a gente tem percebido muito na Pisiagrama, e além dessas vozes geracionais, tem as vozes dos povos indígenas. A gente tem tentado trazer muito isso na Pisiagrama, textos e relatos de povos indígenas que no fundo são os povos que sabem cuidar da terra, né? E que mantêm com a terra essa relação que não é a relação de uso e expropriação e uso de usar e jogar fora, né? Que mantém com a terra uma relação que é do território, do sentido do território como o território da vida mesmo. São as pessoas que são os povos que sabem cuidar. A gente tem alguns textos muito legais na Pisiagrama, e eu fiquei pensando, quando a senhora falava, no Davi Copenaua, que é um índio Yanomami, que escreveu um texto, um livro muito bonito, que é A Queda do Céu, que é um livro que eu recomendo muito. A gente publicou um trecho dele na Pisiagrama, e eu acho que é um livro que fala muito sobre essa relação que a gente tem com as florestas, com as matas, com o planeta, e que para nós, no nosso percurso de edição da revista, foi muito, muito importante. Acho que esse contato com o
pensamento indígena foi muito importante também. Então, assim, para além das diferenças de geração, eu queria ressaltar essas diferenças também de etnia mesmo. Acho que tem outras etnias, para além da gente, que estão pensando de forma muito bonita em relação com o mundo e com a Terra, que vale a pena, a pena ler. É verdade, Fernanda, e vou comentar uma coisa que é muito falada, porque os índios, ele tem aquele hábito que todos nós já estudamos, que eles vão para um lugar, plantam, fazem uma agricultura, esgotam e vai para outro, né? Então, a gente ouvia muito a geração passada, de pessoas acima, mais velhas do que eu, falando, poxa, os índios, eles depredam, eles derrubam tudo e vão para outro canto. Não é. Eles vão porque eles sabem que exatamente você precisa daquele tempo para a terra se recuperar. É o contrário do pensamento, entendeu? Os empreendedores pensam exatamente o oposto do que é. Isso é uma cultura que eles não acabam aqui, eles deixam a terra se recompor, com ar, com água, aeração, aí vão para outro lugar e depois eles fazem aquele rodízio. Então, você vê como é uma loucura, né? Quer dizer, como que era o pensamento das pessoas. Eles acabam, não tem nada de acabar. Eu acho que isso é um ponto muito interessante que você levantou, que é essa história dos índios e aproveitar deles a cultura do que eles trazem, né? Vi a dona Helena aí com o livro do Ayrton Krenak. Esse é um belo pensador também. A vida não é útil. A vida não é útil. Muito bom isso. Outro que adiar o fim do mundo, né? Como é que é? A ideia é para adiar o fim do mundo. De quem é esse livro? Ayrton Krenak. Ayrton Krenak? É. Ah, sim, eu conheço Krenak. É outro que vale a pena ler e que tem uma voz muito ativa. É interessante. Onde é que está isso? Esse Ayrton Krenak vale a pena ler, viu? Eu estou lendo devagarinho. Você tem assim, eu gosto muito dessas coisas indígenas, muito das ideias deles, porque são ideias, assim, eles são pessoas ligadas à natureza muito mais do que todos nós, né? E não só os índios brasileiros, como os índios americanos também. Os índios americanos, eles tem um índio lá que escreveu, como é que foi? De chefe Sioux. É o manifesto maravilhoso. Maravilhoso. Não me lembro. Nem lembro. Era lindo o manifesto. Muito importante. Eu até botei num pôster. Mas isso já foi há tanto tempo. Não sei onde é que vocês puseram esse pôster. Muito bom. Gente, tem mais um contato assim, com uma moça que fez várias vezes, foi com uma reserva americana, a Magui. Vocês não conhecem. Magui? Magui ficou assim, liderando, morou muito tempo no Retiro, inclusive me chamou um dia para fazer uma pagelança. Falei, eu vou lá. Já foi há muito tempo, eu podia descer essas ribanceiras. Descemos para lá, para um lugar, fizemos um fogo, né? Em torno da fogueira ela dançava com chocalho, essa coisa. Achei uma maravilha, que barato. E eu trouxe para cá uma pedra que tem a imagem de uma santa, parece uma Nossa Senhora da Pedra. Eu chamo de Nossa Senhora da Pedra. Não foi canonizada, não, mas é isso, eu estou falando assim. Vocês podem falar isso também, não. Mas é uma imagem que é da pedra mesmo, não foi desenhada, não. Se vocês quiserem ver, vocês, no dia que quiserem, está aqui em casa. Eu trouxe para cá, uma pedra desse tamanho. Gostaria de falar um pouquinho. Eu acho que quando eu vejo algum artigo de vocês, quando eu tenho contato com o que vocês estão passando, me passa muito a questão do sonho, do absurdo, do utópico. E eu sinto assim, muita afinidade, porque eu também tenho um lado muito sonhador, eu tenho um lado muito... assim, eu gosto das coisas diferentes, eu gosto das propostas diferentes. Então, eu acho muito interessante quando vocês falam de certas coisas que ninguém fala, né? Certas coisas meio utópicas, meio sonhadoras,
para o futuro e tal, e vendo de uma forma positiva, inclusive. E gostaria de falar um pouquinho, não dos índios, porque eu gosto muito dos índios, do Krenak especificamente. Pega o Krenak aí. Acho maravilhosas as ideias dele, mas também da Índia, que eu acho que é um país assim que a gente aprende muito a simplicidade, o estilo de vida, um certo desprendimento em relação às coisas. Eu acho que esses valores todos que devem ser mudados no dia a dia, né, dentro de cada um de nós, isso vai refletir na mudança do planeta, na mudança da situação mesmo que vocês colocaram aí, né? Que a gente vê tantas coisas que podem acontecer, como também podem deixar de acontecer, dependendo da nossa mudança interna, né? Mudança no dia a dia mesmo. Então é isso. Muito bom, gostei demais, viu, Roberto, Fernanda? Muito bom mesmo. Conto sobre... Eu acho que eu concordo com o Tindô, principalmente nesse ponto de que acho que é muito importante essa mudança em pequena escala, na consciência de cada um, porque nós não podemos ficar esperando de dirigentes que já provadamente não fazem nada, pelo contrário, por trás até estimulam esse esgotamento da natureza, e nós estamos chegando a um ponto de não retorno. Então, conscientizar a cada um disso pode fazer um movimento individual, que vai ser muito pequeno, mas a junção de todos pode resultar em alguma coisa, que eu acho que é uma forma de resistência. Então, eu achei muito interessante essa revista pelo despertar nesse sentido. Vocês estão de parabéns. E agora eu vou procurar lê-la, porque agora eu já sei, o site é pisiagrama.org. Eu vou procurar ler, porque eu achei bastante interessante a iniciativa de vocês. Eu acho que é o caminho. Você não vai esperar que um governo faça isso, ou porque nós temos sempre que ficar dependendo de uma autoridade para tomarmos determinadas iniciativas. Eu acho que pequenas iniciativas são muito bem-vindas de cada um, e é uma forma da gente conseguir expor alguma coisa. Gostaria de acrescentar mais uma coisa. Eu acho que o vírus, essa época de pandemia, está fazendo a gente ficar em casa. Então, querendo ou não querendo, a gente está ficando mais em casa, né? Mudando, inclusive, estilo de vida, pela situação que a gente está vivendo. Eu gostaria que o Roberto, o Fernando, ou mesmo o Maurício, tivessem alguma informação sobre como é que está o planeta nessa situação de um ano para cá. Que mudou, assim, a parte do meio ambiente, o céu, as águas, a terra. Se vocês têm alguma informação, assim, a partir da época de pandemia que a gente está vivendo, né? De despoluição, alguma coisa nesse sentido. Eu gostaria de ter mais informações sobre isso, né? No início da quarentena, né, lá em março e abril de 2020, quando de fato, né, uma grande percentual da população do planeta todo ficou em casa, a gente reduziu, né, as emissões de gás carbono para um patamar menor desde a Segunda Guerra Mundial. Foi uma coisa impressionante o que aconteceu de mudança, né, pela paralisação. Depois dessa quarentena que a gente está vivendo, que quem ainda está em isolamento está vivendo, ela deixou de ser a regra, né? Cada vez mais e mais pessoas foram voltando para as atividades, então isso não se manteve. Mas a qualidade do ar também, né? Tem uns estudos que mostram que a qualidade do ar na China, lá durante um mês de interrupção de todas as atividades, de automóvel circulando, motocicleta, indústria e tal, a qualidade do ar reduziu, melhorou tanto que salvou não sei quantos milhares de vidas. Então, tem uma série de sintomas, né, que a gente vê da nossa sociedade que não são saudáveis e que as paralisações elas mostram. Quando a gente teve também aquele outro momento, em 2018, da greve dos caminhoneiros, e aí a gente interrompeu as cidades por uma semana, né, ficou todo mundo sem poder se mover, não tinha gasolina e tudo. Naquela época também a qualidade do ar em São Paulo diminuiu, e aí o pessoal já veio mostrar, em Belo Horizonte também, em todas as cidades, que milhares de vidas seriam salvas se esse padrão de qualidade do ar, né, fosse mantido, etc. Mas só para... A gente deve estar terminando aqui, que está quase chegando 9h30, mas só para fazer um comentário, quando vocês fazem... O que eu acho muito legal, quando vocês trazem essa questão do sonho, da projeção,
O Apolo, que é um amigo nosso, né, até participou lá da live do vovô com um vídeo, ele gosta de dizer que a história acontece em ondas. Então vem uma onda forte, e aí ela traz uma grande transformação, uma grande mudança, mas depois ela escorre, né, a maré baixa, e aí fica um pouquinho de sedimento na areia, né, que aquela onda trouxe. Até vir a próxima onda, que vai parecer uma coisa, uma transformação grande, mas no final o que ela vai deixar é mais um pouquinho. E eu acho que é um pouco como a gente, né, assim, as vanguardas artísticas, intelectuais, de pensamento, elas operam dessa maneira, né? O Maurício estava lá nos anos 70, debatendo a questão da água, e a água é uma questão muito mais presente hoje, eu vejo entre os meus colegas mesmo, da Escola de Arquitetura, no debate do urbanismo, do que era naquele momento. Essas outras ondas, né? Eu lembro quando, há 10 anos atrás, a gente estava num debate com o pessoal da prefeitura de BH, e eu estava ali, a gente estava defendendo ali a coisa de não canalizar os córregos, não canalizar os rios, que tinha que pensar projetos de correr os rios abertos e tal. E foi acusado ali pela secretária de planejamento, até uma colega, uma pessoa que tem uma boa relação, ela falou, mas vocês estão... É irresponsável o que vocês estão fazendo, isso é utópico, isso não existe, etc. E aí, 10 anos depois, quando teve uma grande chuva agora, ano passado, né, a prefeitura fez um decreto proibindo a canalização de rios. Porque também nesses 10 anos muita gente se movimentou, esse debate foi feito, as questões foram colocadas, novas pessoas foram formadas, então, existe toda uma movimentação e os resultados não são imediatos, né? As coisas, elas têm seus ciclos. A gente vai contribuir com a nossa parte, muitas vezes a gente não vai colher os frutos dela, mas é a parte do movimento, assim. Está vendo como é que já está dando resultado? Foi ótimo. Isso eu não sabia. E foi proibida agora a canalização, né? Que coisa boa. Foi proibido em Belo Horizonte. Muito bom, gente. Tem mais alguma questão? Algum comentário? Então... A respeito dessa história de canalização, desculpa, Marília. Pode ir. Eu me lembrei de um fato. Eu não sei se você chegou a conhecer, Helena, acho que sim. Nossa casa lá em Petrópolis. Originalmente, ela era um terreno em declive e chegava até um rio aberto que passava por dentro da casa. E até, coincidindo com esse movimento de botar as hortas na frente do jardim, essa era uma casa secundária que meu avô tinha em Petrópolis, e que era uma grande horta, essa parte da frente toda, e depois, quando ia subindo em direção à casa, que ficava num cumezinho, a casa era um chalezinho bem pequeno e tal, que ficava num cumezinho, aí sim, eram mais coisas ornamentais, mas a frente toda eram hortas. E era uma horta que abastecia a Casa Grande, do centro da cidade. Bom, em meados dos anos 60, a Prefeitura de Petrópolis resolveu canalizar aquele rio para fazer um extravasador de grandes águas para que evitasse, vamos dizer, grandes enchentes no centro da cidade, não sei o quê. Em 1995, nós tivemos uma grande enchente lá, explodiu aquele negócio todo. Explodiu uma parte, né? A sorte é que a casa fica em cima de um cume, então ela não foi atingida, mas por causa dessa canalização, a casa se tornou uma verdadeira piscina, até a altura dos muros, que depois foi quebrando em escala, quebrou para o vizinho, e aí ela fica num terreno que era meio em declive também, na área de baixo, então foi fazendo um efeito em cascata de casa em casa. E a prefeitura chegou à conclusão, então, que ela deveria reverter essa parte da canalização, porque não tinha dado certo. Interessante a história, Euler. Nunca soube disso. Muito interessante. Nunca soube? Você nunca soube que a lancha de vovô chegou a flutuar lá em Petrópolis? Não, nunca soube. Eu sabia de uma lancha em Petrópolis. A Batuíra que vocês conheceram, que Vania mandou umas fotos da adolescência dela, nós levamos para Petrópolis e serviu como minha casinha, né? Eu ficava dormindo lá, independente da casa do pessoal mais velho. Mas é interessante. O que me dava uma liberdade, eu fazia festas lá, etc. E ela chegou a flutuar nessa ocasião,
E aí, quando caiu, ela caiu adernada, aí já não teve mais jeito. É interessante você falar isso, porque a canalização era uma técnica, já é considerada antiga, mas tem muita escola no Brasil que ainda usa, né? De você acumular água, né? Então, você acumula água, faz os rios canalizados, faz um grande reservatório, acumula água, então vai assim. Depois se viu que isso era uma loucura, porque você não deixa a água extravasar, né? E as várzeas e as gramas do lado, que não é grama, mas é a terra, ela absorve a água, então ela não deixa ter exatamente as enchentes, grandes enchentes, né? Então, era para isso que se fazia. Na verdade, se acumula água onde falta água, mas viu-se que isso era uma burrice, né? E o grande exemplo nosso no mundo foi o rio Mississippi, Colorado, dos Estados Unidos, que ele era uma grande várzea e eles canalizaram inteiro o rio. Hoje, eles estão gastando uma fortuna para descanalizar o rio e virar de novo uma várzea, né? Então, isso assim, são exemplos que locais grandes e pequenos, mas você está contando uma coisa pequena que eu não sabia, é interessante. Então tá, gente, olha, muito obrigada, muito agradeço demais a Fernanda, em nome do IMA, né? Eu estou agradecendo a Fernando, Roberto, né, por essa live super interessante, essas ideias maravilhosas que vocês trouxeram para a gente discutir aqui, né? E quem sabe, né, no futuro a gente volta a conversar também, né? Dentro desse leque de assuntos que vocês têm, né? E de ações que vocês fazem, tá? Então, muito obrigada a vocês, muito obrigada ao João por ter coordenado a live e a todos vocês que estão aqui até agora participando desse evento, tá? Obrigada a vocês, boa noite. Beijos. Beijo, parabéns. Obrigado, gente, foi ótimo.